Gente, um assunto muito sério é Novembro Azul. Depois do Outubro Rosa, dedicado a câncer de mama, prevenção, aos exames preventivos do câncer de mama, agora sim é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. É o tipo de câncer mais frequente entre nós, homens brasileiros, depois do câncer de pele. Mesmo sendo uma doença comum, o que acontece? Nós homens, hein, Caio? A gente não discute, né? A gente não fala sobre isso, Antônio. Quantas vezes? Você tem feito o seu exame? Não, falando sério, tem feito? O câncer de próstata, o exame? Tá vendo? Viu o que ele falou? Não, eu só fiz do sangue, não fez o toque, tá vendo? Mas a gente vai falar sobre isso. Por medo, a gente não aborda o tema, medo, preconceito, desconhecimento, mas a realidade mostra que é necessário, sim, discutir, entender e prevenir, acima de tudo, a doença através da informação, é o que a gente faz aqui. E mais, precisamos definitivamente entender a importância de cuidarmos da nossa saúde de um modo geral. E temos conosco o Dr. Davi Arimateia, ele é médico urologista e cirurgião geral, para nos esclarecer a respeito. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por ter vindo num feriado para conversar com a gente sobre um assunto tão sério, hein, doutor Davi? É isso aí. Eu agradeço o convite, né, a audiência aí do pessoal do Balanço Geral. E a gente tem que tocar nesse assunto, né? Novembro Azul nada mais é do que um mês que a gente dedica, né, à prevenção do câncer de próstata nos homens, tá? Primeiramente, quem não sabe o que é a próstata, né? A próstata é uma pequena glândula, tá, localizada abaixo da bexiga, que tem a sua função reprodutiva no homem, certo? Ela é responsável pela produção do sêmen, tá? Que quando é ejaculado, ele faz a parte reprodutiva. Lembrando, os espermatozoides eles são produzidos no testículo, né? E o sêmen, aquele volume todo daquela gelatina, é produzida na próstata. Certo. E esse câncer, doutor, específico de próstata, ele acomete muitos homens? E por que acontece essa incidência tão grande de câncer de próstata? Então, é um mecanismo genético, né? Ele, como você já citou, ele é o segundo câncer mais prevalente nos homens, ficando atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. E ele tem esse fator genético. Então, quem é que tem o risco, né, de desenvolver? Pela parte genética, principalmente história familiar, né? Se você tem um pai ou irmão, parente de primeiro grau, você aumenta muito o risco de desenvolver, podendo até aumentar em 11 vezes de uma pessoa que não tem um parente de primeiro grau, por exemplo. Indivíduos da raça negra também têm uma propensão maior a desenvolver esse câncer. E alguns outros fatores que influenciam também, só que um pouco menos. Por exemplo, excesso de gordura corporal, tem uma associação também com fatores externos, exposição a fumaça, toxinas, aminas aromáticas, trabalhadores da indústria petroquímica também tem alguma associação. Mas principalmente a história familiar, certo? Essa é a mais importante, e a raça negra. E ao que se deve esse crescimento dessas células tumorais, esses tumores? Como é que isso acontece? Como é que há essa progressão? A gente tem algum sintoma quando começam a crescer essas células, doutor? Não, geralmente não. Os tumores, né, eles desenvolvem por erros genéticos, né, que vão acontecendo, principalmente, né, na fase adulta e mais idosa. Então, o câncer de próstata é um câncer de idoso, tá? A década mais prevalente na vida do homem do aparecimento é a sexta década de vida, principalmente a partir dos 65 anos, ele tem um risco maior de desenvolvimento, tá? É importante frisar que no início esse câncer ele não dá sintomas. A maioria dos pacientes que hoje são portadores de câncer de próstata, eles não sentem nada. O que é pior, né, doutor? Porque é sintomático. Então, a gente vai falar sobre os exames preventivos. De repente, eu posso ter e não sei. Exato. Isso daí é uma trave, né, para o acesso do homem ao médico, né? A gente sabe que o homem tem muito receio, tem uma certa resistência em buscar cuidados à saúde, né, de buscar o atendimento médico. Isso acaba que atrasa bastante esse diagnóstico. E no câncer de próstata, o mais importante para o seu tratamento e para uma possível cura é o diagnóstico precoce. Então vamos saber assim, como é que são feitos esses exames preventivos? Nós falávamos agora há pouquinho aí sobre esse exame, até o Antônio falou, não, eu faço esse exame, faço o exame de sangue, mas não faço o exame retal, toque retal. Como é que eles são e como é que eles são
aplicados, afinal? Pronto, quem é que está eleito, né, para iniciar a triagem, né, o rastreio do câncer de próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia orienta que os homens entre 50 e 80 anos, todos devem procurar anualmente o consultório de um urologista, tá? Eles vão fazer a coleta do exame de PSA, o exame do laboratório, que é uma enzima específica da próstata, que nos dá uma ideia, né, se o homem pode estar desenvolvendo ou não um tumor. Associado a isso também o exame do toque retal, que é um exame simples, onde a gente palpa a próstata, a gente encosta na próstata e tenta detectar algum nódulo, né, alguma formação de tumor, tá? A gente junta esses exames para a gente ver se o paciente tem uma suspeita. Havendo uma suspeita, a gente lança a mão de outros exames e quem dá o diagnóstico mesmo é a biópsia, né? A gente executa uma biópsia depois de uma análise histopatológica, né, uma análise no laboratório por um médico patologista, ele vai dizer se tem uma célula de tumor lá ou não. A nossa audiência já tem essa dúvida com relação ao exame. Um exame elimina o outro ou os exames eles se complementam, doutor Davi? Não, nenhum exame elimina o outro, né? Todos os exames eles se complementam, né? Quando a gente analisa os níveis de PSA, por exemplo, o mais importante às vezes não é nem aquele valor naquele dia, é o segmento. Por isso que é importante que o homem vá anualmente, porque esse ano ele tem um determinado valor de um PSA, no ano que vem ele às vezes está com esse PSA ainda dentro de um valor da normalidade, mas a gente pode ver, por exemplo, se há uma dobra no valor, entendeu? Isso nos chama a atenção. Então, o aumento, né, desses valores de PSA é que vão chamar a nossa atenção para saber se o paciente está eleito ou não para fazer uma biópsia, para investigar mais a fundo. Doutor, agora sejamos claros, eu fui pai aos 40 anos e comecei a fazer meus exames aos 40 anos. Exatamente aos 40 anos fui ter a minha filha, a minha primeira filha, Lelê. E aí eu percebi o seguinte, vamos deixar bem claro, esse exame ele é super tranquilo. Eu não cronometrei aqui, não coloquei no cronômetro, mas não leva 10, 15, 20 segundos no máximo. É algo muito tranquilo, né? Agora, o que eu vejo de brincadeira, se eu te mostrar ali no meu celular, o que eu já recebi de vídeos da brincadeira, olha, é o novembro azul, nós temos lá o outubro, mas, eu não sei se isso é bom, afinal, porque acaba disseminando a informação, ou, de repente, coloca mais temor ainda na mente masculina, que é uma loucura. O que se deve, afinal, esse trauma todo, hein, doutor Davi? Isso daí, será que é isso? Isso é costume histórico. É bobagem. Né? É bobagem, isso é costume histórico. O homem, ele é sempre resistente, né, a qualquer tipo de intervenção. Até ir ao médico, eu não estou doente, para que é que eu vou? Verdade. O pensamento de homem é esse, e é isso que a gente tem que mudar. Né? O Novembro Azul veio para isso. Não só, né, visando a prevenção do câncer de próstata, mas buscando gerar boas práticas de saúde, certo? Então, é muito comum o paciente vir ao consultório, principalmente, né, quando é acompanhado da mulher, por exemplo, né? Ela que traz, o paciente está tendo algumas alterações urinárias, vem ao consultório, a gente só pensando na próstata, de repente a gente diagnostica outras doenças, por exemplo, pressão alta, né? Diabetes. É muito comum a gente chegar com um paciente que tem algumas alterações, quando a gente vai ver níveis elevados de glicemia, o paciente é diabético já há um tempo, não sabe, e aquilo ali já vem deteriorando a saúde dele. Então, a gente tenta praticar a saúde de maneira geral, né? E, doutor, para a gente se encaminhar para o encerramento dessa entrevista tão importante, a prevenção, né, doutor? O quanto é importante, vamos até apelar a você, mulher, a você que é mãe, a você que é irmã, a você que é amiga, a você principalmente que é esposa, fale para o seu parceiro, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu irmão, diga para ele o quanto isso é importante e o quanto, né, doutor Davi, ele é importante para a família dele. O quanto é importante você manter essa saúde, você buscar qualidade de vida, você citou, por exemplo, a obesidade, né, o peso, enfim, esses agentes de poluição e por aí vai, que você tenha muita qualidade de vida e que você busque sempre, continuamente, um especialista, sempre se consulte e sempre faça esses exames preventivos, né? É uma coisa que eu sempre toco no assunto com os meus pacientes, que eles têm que vir, não é só para eles, né? E tá lá, isso envolve toda a família, né? Envolve esposa, filhos. A partir do momento que o paciente desenvolve uma doença que é potencialmente grave, uma doença grave, isso gera todo um transtorno. Então, assim, a única forma de prevenção, né, se o paciente vai ter ou não, isso não interfere a gente, né, da genética dele, mas se ele vai ter ou não, o importante é a detecção precoce.
E como é um tumor que na sua maioria das vezes não dá nenhum sintoma, isso acaba se perdendo se ele não vier ao consultório para o rastreio, né? Então, de maneira geral, o que é que a gente orienta? Dos 50 aos 80 anos, e os pacientes que têm os fatores de risco que eu já citei, são principalmente a história familiar, quem tem um parente de primeiro grau, indivíduos da raça negra, eles devem vir um pouco mais cedo ao consultório, aos 45 a orientação, tá? A partir dos 45, e aí o segmento é anual, uma vez ao ano, ele vem, colhe um PSA, né, submetido ao exame do toque retal, e nisso a gente vai seguindo. A partir do momento que a gente percebe que tem alguma alteração, a gente prossegue. Se não, o paciente apenas uma vez ao ano vem ao consultório e não vai sentir nada demais. E que maravilha que é, né, doutor? A gente se prevenir, vai, faz uma visita, se torna amigo e sempre buscar o profissional de saúde na prevenção e não depois. Olha, estou todo escangalhado, não sei mais o que eu faço e bate o desespero e tudo mais. Pense nessa prevenção e vamos aproveitar esse Novembro Azul para que nós tenhamos também, doutor, mais consciência e que nós quebremos todos os tabus e esse enfrentamento de preconceito. É uma bobagem, afinal. E lembrando também que não é só novembro, né? A pessoa tem os outros 11 meses do ano para se cuidar. Né? Não é só vir a uma visita ao seu médico uma vez ao ano, ele tem que ter, né, todo um cuidado e a partir do momento que ele sente outros sintomas de algumas coisas, tem que procurar o médico. Isso, né, um sintoma inicial é o quê? Dando a ideia que você está desenvolvendo uma doença, que seja, entendeu? É procurar o médico porque de repente é uma doença grave aí iniciando e você não sabe, não só da próstata, tem vários outros, né? A gente sabe que também é de rastreio obrigatório câncer de colo, né? Câncer de intestino, mulheres, câncer de mama, entendeu? Câncer de colo uterino, então tem todo, né, todo um aparato, né? Tem várias coisas que tem que ir atrás. E tocando no homem, né, quando o nosso assunto é homem, a próstata, né, tem a próstata e tem as outras doenças que desenvolvem, então é promoção em saúde, né? A palavra é essa, é promoção em saúde através de prevenção. Muita prevenção. Doutor Davi, tenho que te agradecer pela presença aqui, especialmente num feriado de finados. Muito obrigado. Nós tivemos uma entrevista ótima na Nova Brasil FM, foi muito legal também, altamente esclarecedora, fácil. Ele tem toda essa facilidade e, acima de tudo, essa dedicação, né? Estar conosco é muito bom. Doutor Davi, muito obrigado, bom feriado e ótima tarde. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra, né, estar aqui, sendo entrevistado por você e estou em plena disposição, né, inteira disposição, quando você precisar, estou aqui de volta. Estaremos juntos. Muito obrigado, doutor Davi.